Você já precisou criar um tipo de post customizado dentro do WordPress? Essa é uma necessidade muito normal. Por padrão, o WordPress ele trabalha ali com os posts e com as páginas. Mas se a gente precisa criar um conteúdo mais estruturado, como por exemplo itens de portfólio, ou você querer listar o seu time, por exemplo, dentro de uma estrutura de posts que fique mais certinha, a gente precisa de tipos de posts customizados. O caminho atualmente é fazer ou via código ou ainda via plugins, como o famoso ACF. E depois de você criar esse tipo de posts, você ainda tem que criar templates para a sua página. Então você tem que criar um template para esse arquivo, como que vão ser listados esses posts, e também para a página interna, então como que esse item vai ser apresentado. Então é um trabalho duplo em lugares diferentes que você faz ou via código ou via plugins. E se eu falar para você que tem um time que trabalha ali no core e na comunidade do WordPress que fez esse ano um experimento? Eles se perguntaram em um hackathon se seria possível utilizar uma criação de tipos de posts dentro do painel, fazendo diretamente a criação dos estilos com o construtor de blocos nativo. Eles fizeram essa pergunta e algumas horas depois eles apareceram aí com um plugin funcional que a gente vai testar hoje. Vamos ver? Então, o nome do experimento deles é Content Models. Por que se chama Content Models e não tipos de post? Eu vi aqui uma live de um dos desenvolvedores que participou desse processo, e qual que foi a ideia de usar o termo Content Model? Eles preferiram porque é um termo mais comum dentro dos outros CMS, então a gente não tem só WordPress, a gente tem vários no mercado e acabam sendo criados conceitos comuns entre todos esses CMS diferentes. Então a ideia realmente era tentar furar a bolha do WordPress e tentar trazer caminhos comuns. Como eles falam, é sempre a maior dificuldade de nomear as coisas, né? Que existem vários recursos. Então eles acabaram para esse experimento chamando de Content Model. Mas, basicamente, ele serve para criar custom post types e, dentro deles, custom fields, utilizando o editor de blocos. Esse experimento foi criado, a princípio, em poucas horas, provavelmente depois ele continuou sendo aprimorado. Ele foi feito dentro de um hackathon. Qual que foi a maior motivação deles? Hoje a gente tem um construtor de blocos do WordPress que ele já está muito maduro. Inclusive várias coisas que a comunidade, os desenvolvedores do core vem fazendo, ajudou muito a criação desse plugin. Então tem, por exemplo, Content Bindings, né? Hoje você consegue fazer essas conexões, você consegue reaproveitar elementos que você criou. Então, com esse amadurecimento do construtor de blocos, foi possível em pouco tempo fazer esse tipo de experimento. E a motivação foi justamente que o construtor de blocos, às vezes, ele pode ser muito bom, mas ele pode gerar uma liberdade que pode gerar problemas, principalmente no relacionamento cliente-desenvolvedor. Explico melhor. Imagina que você criou uma página ou um site inteiro com um construtor de blocos, ele ficou muito bacana. E você entrega esse site para o seu cliente. O que pode acontecer? Como você teve que fazer cada bloco separado, eles não têm um padrão, eles não têm uma hierarquia, o cliente pode ir editando, né, e modificando, ou quando duplica, por exemplo, eu quero fazer 3 landing pages muito parecidas. Ele resolve ter uma ideia e modificar a primeira landing page, e aí ele entra em contato frustrado. Por que as outras estão ainda com o estilo antigo? Porque cada uma é única, elas não têm um modelo atrelado entre elas. Claro que a gente consegue hoje em dia fazer blocos que são atrelados entre si. Vai ter em breve um vídeo falando sobre isso. Se você tiver interesse, pode deixar nos comentários que a gente manda o link para você. Mas, pensando no padrão, não tem esse relacionamento. E a gente tem um conteúdo, vamos dizer assim, perdido, né? A gente vai gerando essas multiplicações de conteúdo que não tem ali um tratamento universal. Então, o Custom Post Type a gente sabe que é uma maneira de facilitar isso. A gente consegue criar uma estrutura mais hierárquica que ela se repete entre si. Então, por exemplo, se eu vou criar pessoas de um time
eu vou criar cada pessoa como um post e ela vai ter a mesma estrutura. Eu sempre vou pedir nome, descrição, foto, links e é isso. E se eu altero o modelo, vai alterar para todos os posts. A mesma coisa com os posts normais de blog. Se eu altero o template dele, todos os posts vão se beneficiar disso. Não fica cada um com um estilo, a não ser que você crie exceções para isso. Então foi essa a ideia, tentar trazer mais uma ferramenta para que facilite essa construção hierárquica. Já falando sobre, acho que a grande pergunta que muitas pessoas fazem é se eventualmente isso fará parte do core do WordPress. Pelo que eu entendi, isso é uma discussão um pouco mais complexa, muitas pessoas acham interessante, mas também pode ser um problema, né? Porque você pode, às vezes, entregar ali num nível de edição algo que deveria ser mais simples, você aumenta a complexidade. Então, às vezes, você pode gerar problemas, né? O usuário pode vir a criar vários tipos de post e criar um problema em cima disso também. Pelo que eu vi também nessa apresentação do Create Content Model, a ideia é que ele seja mais uma das ferramentas dentro de um plugin. Deixa eu me lembrar o nome dele. Existe um plugin hoje chamado Create Block Theme e esse plugin ele serve justamente para você organizar as informações do seu tema. Você faz tudo bonitinho. Quando você termina o projeto, você não precisa mais ter esse plugin. Ele é um plugin construtor, ele te ajuda a criar o site. Quando você entrega para o cliente, você remove ele. A ideia é que o Create Content Model seja parecido. Você facilita a vida de quem está criando, às vezes até um designer ou quem está desenvolvendo o site. E a partir do momento que ele vai para a mão, né, de quem vai utilizar no dia a dia, você diminui a complexidade de novo e remove ele. Ele é feito só para você criar. Então, provavelmente, se ele existir em algum momento, pode ser que ele não faça parte do core, e sim dentro dessa suíte de criação, que faz parte de uma das grandes melhorias que o pessoal do WordPress está fazendo para facilitar a vida de quem constrói, de quem desenvolve os sites e os temas. Mas eu queria saber a sua opinião, o que você acha? Será que a gente consegue colocar esse Create Content Model dentro do core? Será que pode gerar um problema? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e aproveita e já deixa um like, que ajuda bastante a gente. Mas aí, falei muito aí, vamos testar esse plugin? Como que funciona? Como que você pode testar? Aqui a gente tem o GitHub, que tem todas as informações, apresentação, passo a passo de como que funciona, né? Tô contando também a história de como que ele foi pensado. E eles fizeram algo muito interessante que é possível agora com o WordPress Playground, que é você colocar já esse plugin instalado, já esse ambiente pronto dentro de um Playground. Então você clica aqui e já vai estar tudo funcionando. Agora, eu quero testar por exemplo, no Studio, que é uma outra ferramenta que você instala no seu computador para testar o WordPress. Você pode manualmente, né, tanto no Studio quanto se você já tem uma instalação do WordPress para testar, você pode baixar também esse plugin. Aí o plugin está aqui, ó, Create Content Model, você também pode baixar. Vou deixar esse link aqui na descrição. Ele é um item experimental, ele é muito bacana, mas eu não recomendo que você coloque em um site em produção, né? Ele pode gerar vários problemas, pode gerar incompatibilidades, ainda mais se você usa outros tipos de tema, né? Ele pode gerar alguns problemas. Então ele é muito legal para você testar e pensar aí nesse futuro como que iria funcionar com um construtor de custom post types nativo ou ainda dentro de uma suite que não fosse com o ACF, por exemplo. Para facilitar, então, eu vou clicar aqui mesmo, vou testar direto no Playground, assim não preciso ter uma instalação do WordPress, posso só testar rapidamente. Então ele já cria aqui o WordPress para a gente, com esse plugin do Content criado. Então aqui, ó, eu já tenho Content Models. Então como que funciona esse plugin? Aqui em Content Models você pode criar os tipos de posts. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar, por exemplo, de flores. Então eu vou colocar aqui, vou chamar de flor. Geralmente o Custom Post Type a gente coloca o nome no singular. E aqui nas configurações eu posso dizer qual que é o plural dele. Então eu ajusto aqui para flores.
E o que é o mais legal de criar aqui? É que você não precisa fazer em duas partes. Então, eu vou fazer primeiro o tipo de post, depois eu vou ter que criar templates. Você pode sim criar os templates, mas aqui você já cria blocos. Então, o que eu vou fazer para facilitar aqui minha vida? Eu vou vir em Patterns, eu estou aqui com o 2025, então tem vários patterns já disponíveis. E eu vou pegar algum aqui que faça sentido para mim. Deixa eu dar uma olhadinha. Tem esse aqui, por exemplo. Eu vou adicionar ele. Aí eu já vou fechar aqui para facilitar a visão. E o que eu posso fazer agora? Eu posso pegar cada item desses e dizer que ele é um custom field do custom post type flores, né? Então eu vou começar aqui pela parte de conteúdo textual. Então eu tenho aqui esse título. Eu vou vir aqui nas opções e vou clicar no bloco e adicionar um binding. Então aqui eu vou dizer que ele é o título. E pronto, criei um custom field. Aqui eu posso criar outro bind e dizer que ela é a descrição. Pronto, criei outro. E aqui no botão também. E também vou fazer isso com a foto. E pronto, nessa velocidade já criei Custom Fields e o Custom Post Type. E eu posso clicar em Publish. E agora, eu volto aqui no meu admin. E olha, eu tenho agora flores, eu tenho o Custom Post Type criado e eu posso cadastrar. Então, a gente vai cadastrar agora. Então, eu vou dizer que é a rosa. A gente vem aqui. Aí já substituiu. E aqui o botão eu também poderia colocar várias informações. Vou colocar aqui no CTA e poderia colocar o link também, o que eu quisesse. Aí, como esse pattern ele também tem estilo, já eu poderia também trocar. Ele funcionaria tranquilamente. Posso publicar. Então, eu criei aqui a rosa. Vou cadastrar aqui mais algumas flores. Aí vocês viram que eu estou fazendo aqui o cadastro no ambiente do Playground, porque é um teste rápido, né? Eu não quero correr riscos, né, de segurança ou de perder dados. Mas isso eu tenho esse benefício porque é apenas um teste, né? Agora, se você está no seu ambiente em produção, não faça esse tipo de testes. A gente sempre recomenda que você tenha uma homologação. Aqui no caso terminei esses testes, vou jogar fora, eu vou perder isso aqui, né? O Playground ele é momentâneo. Mas se você precisa ter um ambiente de testes recorrentes, aí sim o ideal seria ou você usar o estúdio, ou ainda se você pretende colocar esse conteúdo depois já fazer os testes, pô, o site ficou legal, quero publicar, você já pode criar ele dentro de uma hospedagem, porque quando tá pronto, já tá no ar, né? Facilita bastante. Se você precisa de uma hospedagem, vou deixar o link aqui na descrição, a gente tem o Yogg Cloud Host também, e atendendo a vários tamanhos, tanto os sites iniciantes quanto os sites que precisam de uma alta demanda, um alto volume de acessos. Então a gente tem várias opções interessantes. E o bacana é que daí você já pode criar em um ambiente e depois só avisar pra gente, ó, pessoal, pode colocar ali no ar que eu já criei tudo e a gente pode ajudar vocês. Então aqui vou publicar e vamos criar mais o último. O legal desse elemento aqui é que você já tem esse acesso a criar os elementos diretamente, né? Você já tem uma visualização de como esse bloco vai ficar. O que é meio diferente, né?
se fosse um caso só de custom fields, que você vê um campo embaixo do outro e aí depois você cria o layout. Então, vou colocar aqui o último e pronto. Vou dar aqui o estilo também. E pronto, a gente tem aqui agora 3 flores cadastradas. Agora que a gente tem o tipo de post, a gente conseguiria fazer todas as edições, né? Criar lista para ele. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, no tema e fazer as edições que a gente quiser. Então, vindo aqui, por exemplo, em templates. Ó, já apareceu aqui a flor, por exemplo. Então, você pode criar o single. E aqui nesse template, você poderia fazer também um template zerado, né? Aqui nesse teste eu não consegui demonstrar. No outro eu consegui, eu não sei porque agora aqui não funcionou, de mostrar aquele bloco já funcionando na página, que ele deu ali o 404, acho que ele não conseguiu registrar a página. Não sei se é alguma coisa do Playground em si ou alguma configuração. Vou mostrar para vocês aqui como seria o teste dentro do estúdio. Então eu criei uma instalação zerada também do WordPress e eu já estou com ela aqui aberta. E aqui no caso eu vou instalar o plugin do Content Model, do Create Content Model. Aí eu vou ativar o plugin. Vou rapidamente criar aqui o Content Model. Aí eu vou publicar, a gente volta aqui para ver se o custom post type foi criado tranquilamente. Vou criar aqui um de testes. Mas eu vou manter só esse aqui. E pronto, ó, aqui funcionou. É mais uma coisa ali que no próprio Playground não estava conseguindo pegar, né? Talvez por ser realmente muito temporário, mas aqui criando no próprio elemento de testes no estúdio do WordPress ele funcionou, né? Então, viu que acho que em 2 minutos dá para criar um custom post type, os custom fields e já também o template, né? O que é bem interessante. Então, se eu clico aqui em editar a flor, eu tenho todas essas opções já de editar direto no elemento, né? Eu consigo visualizar como vai ficar, o que às vezes quando você entrega o site para um cliente é muito interessante. Você deixar só às vezes ali nos campos, nos custom fields, um texto, né, como se fosse um grande formulário, além de não motivar a edição, também limita um pouco a visão da pessoa de como que esse conteúdo vai ficar. Ela tem que salvar, aí depois ver como que vai ficar. Aqui não, ela já tem essa visão mais imediata, o que é bem bacana. Então funciona também testando aqui no estúdio, né? Ali no Playground algumas coisas não funcionaram 100%. Então é isso, pessoal. Hoje a gente viu como que funcionaria num contexto ainda super experimental, ter os tipos de posts ou dentro do core do WordPress ou ainda num plugin auxiliar, sem precisar ou criar por código ou por ACF. É um elemento que ainda tem vários problemas, a gente viu que ele ainda não funciona 100%, principalmente aqui porque a gente está também no Playground, então pode ter alguma limitação, mas a gente já conseguiu brincar, ver que funciona, a gente também viu que tem query loops. Isso já é um recurso que tem no WordPress, então se você tem um tipo de post customizado hoje que você cria, você já pode aproveitar desse recurso, já tem no construtor de blocos. Espero que tenham gostado desse experimento e deixem nos comentários o que vocês acharam. E não se esqueçam de seguir a gente e deixar o seu like. Até a próxima!